Cartas de Cristo. Áudio 47. Textos complementares. Texto complementar 11. A consciência crística. Preocupar-se apenas com a sua vida na Terra não é o suficiente. É preciso igualmente interessar-se pela sua vida e bem-estar futuro, quando passar para as próximas dimensões. Ali, mais do que nunca, você encontra a si mesmo dentro da dimensão de ser, que é a manifestação exterior de sua própria consciência, porém, em uma amplitude muito maior do que quando estava na Terra. Quando está na Terra, você cria o seu próprio ambiente a partir de sua consciência, mas também pode participar do ambiente do seu próximo quando o encontra ou convive com ele. Isto significa que, na Terra, você pode se deslocar para um ambiente mais agradável e conhecer pessoas mais amáveis do que normalmente a sua própria consciência criaria ou atrairia. Mas esta incompatibilidade leva ao atrito e mal-estar. Você se sente fora de sua zona de conforto ou sufocado pela consciência mais elevada com a qual se encontra, e não vê a hora de voltar ao ambiente de consciência mais baixa, no qual se sente à vontade. Algumas pessoas são atraídas e nascem em um nível de consciência no qual se sentem como estranhas, e espontaneamente começam a fazer de tudo, inclusive na infância, para deslocar-se para um estado de consciência no qual são capazes de crescer. O nível de consciência em que estiver ao morrer é aquele no qual voltará. Às vezes, uma pessoa com um nível alto de percepção espiritual, ao nascer, pode ser atraída para uma família de níveis espirituais mais baixos, pois o ambiente fortalecerá seu conhecimento e aumentará a sua perseverança espiritual, conforme ela se esforça em seus primeiros anos para voltar ao seu lugar de consciência por direito no nível espiritual da Terra, e mais tarde, no próximo mundo. Do mesmo modo que você experimenta sua consciência não desenvolvida quando morre, quando tiver reencarnado várias vezes e trabalhado para obter discernimento espiritual, você também entra em dimensões mais elevadas que refletem a sua própria consciência. Assim, perceba que você e aqueles que encontra têm a mesma consciência. Você é atraído pelas condições que lhe são compatíveis, e em razão de sua própria criatividade, com as quais possa contribuir. Se sua consciência tiver sido orientada pelo ego e seus vícios, ao morrer, você reencarnará rapidamente, uma vez que o sentimento de desconforto será intolerável. Alegremente voltará à Terra com outra identidade, pois neste nível de existência, as condições terrenas lhe parecerão preferíveis em comparação com as do mundo astral. Transcorrerão muitas encarnações antes que a alma desperte para o fato de que só é possível escapar quando sua mente humana se propuser a tentar elevar suas percepções e consciência para um nível de bem-estar mais durável. Quanto mais espiritualizada for sua consciência antes de morrer, quanto mais tiver refletido sobre o que viveu e adquirido entendimento a respeito do controle do ego sobre sua mente e sentimentos, e quanto maior a consciência sobre os danos que causou aos outros, maior será o progresso espiritual que fará. Enquanto se experimenta o remorso profundo, essa dor vai erradicando gradativamente o domínio do ego sobre sua mente e coração. Quando finalmente deixar esta vida, estará plenamente consciente de que o caminho do amor incondicional é o único caminho a seguir. Então, você compreenderá em plenitude que toda miséria, enfermidades, privações, falta de êxito e infelicidades são consequências da falta de amor no modo com que você aborda a vida, as pessoas e o ambiente. A crítica é um grande obstáculo à felicidade interior, pois é altamente destrutiva. Ela se reflete na sua vida porque quando você julga, esse julgamento colherá o seu fruto amargo, como diz o ditado. Criticar os outros interfere com o bem-estar deles. Por consequência, quando provocamos danos a outros, por menor que sejam, repito, os prejuízos voltarão para nós com juros. Portanto, quando você se comprometer a percorrer o caminho de Cristo,
deve entender que é um caminho de autoanálise contínua, onde é necessário encontrar a coragem para olhar suas ações à luz do amor e enxergar a verdade a respeito de seus pensamentos e emoções. Na medida em que você progride no caminho, torna-se mais fácil perceber a verdade dos outros, entender o que os impulsiona e os faz cometer erros em seus relacionamentos, em seu ambiente de trabalho e na família. Quanto mais você tiver empatia para com os outros, entender o que os motiva, perceber as dificuldades que os impulsionam às ações irrefletidas, mais elevada se torna sua espiritualidade, o seu próprio sentido de compaixão e amor para com estes, pois estão realmente fazendo o melhor que podem no ambiente e nas circunstâncias que criaram para si mesmos. A partir desse ponto de vista, fica mais fácil pedir desculpas, até que chegue o momento em que, percebendo a verdade das outras pessoas com tanta clareza, você não vê a hora de perdoar e esquecer toda a tensão e crítica para com elas. Quando chegar o momento de partir desta vida, uma pessoa iluminada, que vive em paz e em harmonia com o mundo inteiro, se moverá para uma dimensão de total bênção e alegria. Depois de um tempo, começará a perceber que há dimensões ainda mais elevadas de existência e a se preparar, aumentar e expandir o nível de sua consciência para absorver vibrações mais altas da consciência divina. Ela se tornará um transmissor mais criativo e irradiante de amor incondicional. Tal pessoa é, verdadeiramente, a consciência crística. Texto complementar 12. Uma vida mais abundante. Quando andei pela terra, na Palestina, eu disse: eu vim para lhe trazer uma vida mais abundante. Alguém nas igrejas cristãs alguma vez realmente entendeu esta afirmação? Uma vida mais abundante para a mente humana pode significar mais energia, vitalidade, saúde e talvez até riquezas. Porém, pela minha perspectiva, tendo me tornado a individualização da vida em si mesma, eu quis dizer algo muito além das percepções daquele momento. Sei que o momento atual é o correto para tentar elevar sua consciência aos níveis mais elevados da consciência espiritual, nos quais você começará a vislumbrar a verdade que tentei revelar aos judeus na Palestina. Uma vida mais abundante. Nas palavras acima, quis deixar claro que as percepções humanas são limitadas. Na realidade, a menos que você já tenha trilhado um caminho verdadeiramente espiritual, buscando a realidade daquele que deu forma e consciência a toda a criação, você será escravizado pelo seu soberano governante, o ego. O ego limita seriamente a amplitude de sua percepção e visão humana, uma vez que obriga a consciência a se focar exclusivamente em sua própria felicidade e sobrevivência. Somente quando a alma de uma pessoa envia pela primeira vez a sua consciência no nível humano a mensagem de que há mais na vida além do eu mesmo, é que o indivíduo começa a querer descobrir mais a respeito da vida e suas origens. Conforme a consciência da mente humana vai sendo aos poucos despertada de sua longa subordinação ao ego, começa a perguntar-se sobre o que existe além do seu conhecimento naquele momento. No início de sua busca para saber mais sobre o desconhecido, ela provavelmente será atraída por alguma religião, pois, humanamente falando, parecerá que as igrejas possuem, dentro de sua sabedoria e pregações, os segredos da fonte da vida. Esta subserviência cristã à dominação humana da religião, que alega conhecer os segredos do universo, é uma boa pré-escola para a abertura da consciência que é dirigida pelo ego. Abre aspas. Adorarás a Deus, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério ou dormirás com a esposa do vizinho, não caluniarás, não contarás mentiras, não cobiçarás as posses do vizinho, etc. Fecha aspas. Todas estas regras pertencem ao controle do reino do ego. Elas não se aplicam aos reinos espirituais da alma. A alma desconhece tais impulsos humanos. O primeiro mandamento, adorar ao Senhor teu Deus, é um conceito pagão. Os pagãos inventaram os fetiches para adorar.
Os adeptos espirituais vão além destas práticas humanas elementares e começam a experimentar o infinito, a consciência divina que ultrapassa todas as formas de consciência na Terra. Ao tornar-se membro de uma igreja, sobretudo de uma religião cristã ou judia, a primeira instrução que lhe é dada é a de recordar-se a todo momento que você veio de uma grande fonte que lhe deu individualidade e consciência. Por causa disso, você deve refrear os impulsos do ego. Os impulsos do ego o levam tanto a buscar as posses que você acredita que lhe trarão mais conforto e fazê-lo mais feliz, quanto a afastar-se e defender-se fisicamente, se for necessário, daqueles elementos e coisas que lhe trazem desconforto ou que você percebe que são perigosas para a sua vida e bem-estar. Ao entrar na prática de uma religião que atraia a sua atenção imediata para Deus, lhe ensinam que, para agradar a Deus e para assegurar a sua felicidade, você deve evitar todos os impulsos do ego acima mencionados. Porém, isto é um preceito impulsionado pelo ego, uma vez que o propósito, não reconhecido por trás dele, é o de encontrar a felicidade e a segurança. Se você pertence a uma igreja cristã, geralmente é dito o seguinte: se você não agradar a Deus, você está em pecado. Como pode perceber, esta afirmação limita seriamente a sua capacidade de apreciar a vida. Você é posto em uma gaiola mental que aprisiona a sua mente dentro destas advertências alarmantes de que, a menos que agrade a Deus, cometerá pecado e que o castigo virá inevitavelmente. Nunca é dito como este castigo será, porém, a ameaça pesa na cabeça dos membros da igreja. Algumas pessoas ficam muito deprimidas por causa deste ensinamento. Esta é uma restrição severa do impulso da vida, o qual é, em um sentido mais amplo, alegria sem limites, entusiasmo, riso, amor, espontaneidade, sensação de bem-estar e um sentimento natural de otimismo, de que a vida nunca vai decepcionar você, de que sempre terá o bastante para comer, beber, vestir e tudo o que for necessário para ser feliz. A vida é um fluxo ativo de consciência, que tem sua origem na consciência universal. Ela une e desperta sementes adormecidas em plantas, animais e nos seres humanos e os faz crescer de acordo com um plano natural que a ciência chama de DNA. Este é o verdadeiro impulso da vida, eterno e universal, que é seu por direito de nascença neste mundo. Você pode ver isto nas crianças, antes que as suas pequenas mentes, treinadas pelos adultos, comecem a perguntar se a vida é realmente assim tão segura e livre da dor e da miséria como haviam pensado. Por instinto, as crianças deitadas de costas agitam os braços e as pernas em alegre algazarra e risos. Estar vivo é bom, elas estão dizendo. Desde que, é claro, tenham tido a boa sorte de nascer em famílias carinhosas que podem atender suas necessidades. Porém, há um aspecto da vida muito mais profundo, que é realmente a consciência universal tornar-se ativa em sua própria criação das galáxias e da Terra. Este é um aspecto que me foi dado perceber e compreender com toda clareza quando estava no deserto do Sinai na Palestina. Vi que a origem da vida, a fonte de nosso ser, sempre se manifestou através de todas as coisas vivas de maneira muito especial e inteligente, desde o muito pequeno até o muito grande, desde um amor perfeito até um elefante. Isso era tão constante que poderia chamar-se a natureza daquele que conduziu todas as coisas à manifestação visível. Sua natureza é também a fonte de todas as maravilhas terrenas, toda a alegria, felicidade, realização pessoal e criatividade. Independente de onde estejam os seres vivos, humanos ou animais, eles são literalmente sustentados todo o tempo pela natureza interior de nossa fonte do ser. Não há escapatória. Mas esta grande verdade não foi ensinada enquanto eu não vim à Terra, nem depois, até que eu retornasse por intermédio deste canal para mostrar sua plena significação.
Você não precisa correr atrás da felicidade, do sucesso, da realização de seus sonhos, de sua saúde, porque tudo isto já está dentro de você, gravado em seu interior pela fonte de ser, sua fonte da vida. Todas estas coisas que você tão sinceramente e corretamente anseia são suas. Elas não parecem ser suas porque estão ocultas sob todas as suas estruturas mentais, crenças e opiniões, criadas e transmitidas pelos seus antepassados e pelos antepassados deles. Está na hora de você, assim como muitos de vocês que são capazes de empreenderem as ações necessárias, se lançarem em uma reestruturação completa do seu programa mental. Dispa-se dos mitos, fantasmas, medos, desesperanças, frustrações, angústias e acorde. Ponha-se de pé e perceba que tudo isto está em sua mente, originado de suas condições mentais pessoais, e livre-se deles. É mais fácil dizer do que fazer. Você deve, sem dúvida, estar pensando. Mas a grande verdade do ser é esta: você não está só. Existem mestres que ensinam a pensar positivo, porém, eu nunca disse isso. Eu disse claramente que o reino dos céus está em seu interior. O que quis dizer é que a vida é a fonte de tudo o que você sempre desejou, desde que você a deixe trabalhar em você, varrendo toda dúvida e acreditando que ela levará você à prosperidade, à alegria e à realização, na medida em que você livrar sua mente e emoções dos velhos pensamentos e sentimentos do ego. Isto é o que eu quis dizer quando falei: eu vim para trazer a você uma vida mais abundante. Vim e venho agora novamente para despertá-lo para o fato de que a vida em seu interior primeiro o faz crescer, depois faz crescer seus planos e esperanças. Ela lhe traz toda a ajuda necessária para que você possa fazê-los crescer e aos seus sonhos, na direção certa e da maneira correta, de modo que traga vida aos outros também. Ela entra nas suas dificuldades e traz alívio para o seu coração aflito ou cura seu corpo doente. Ela repara as catástrofes de sua vida do mesmo modo que ela cura os ossos quebrados e satisfaz as suas necessidades conforme elas surgem, de maneira perfeita. E a vida, ao contrário dos seres humanos, mantém um sistema ordenado em tudo o que ela se compromete a fazer. Tudo isto é a vida mais abundante, mais do que você sonhou ser possível. Ponha minhas palavras à prova. Pense claramente em seu mais ansiado desejo. Leve-o à consciência divina em silenciosa meditação. Peça, agradeça sinceramente pelo que você quer receber. O pedido estará cheio de vida e deverá se manifestar como vida exatamente do mesmo modo como uma semente cresce ao ser semeada e regada. Espere, agradeça continuamente por receber, nunca duvide e receberá uma resposta clara. É possível que, depois de ler esta mensagem, segundo a qual todas as coisas bonitas e sadias, incluindo a cura, já são suas, você se pergunte por que ainda persiste a sua doença crônica ou está na pobreza, apesar de suas orações e fé. Você se pergunta seriamente até que ponto pode realmente acreditar nisso. Posso dizer apenas que a fé verdadeira é uma condição relativamente rara. O que é fé verdadeira? É um momento de esmagadora convicção transcendente quando você sabe, muito além de toda descrença negativa e assustadora, que a vida é mais poderosa, mais transformadora, mais perfeitamente controladora dos elementos atômicos do que qualquer doença possa alguma vez ter sido. Então, como podem testemunhar centenas de doentes crônicos e críticos através dos tempos, o desejado e inimaginável milagre acontece, e de repente sente-se um influxo de calor e poder. Talvez se veja uma luz onde antes havia uma doença. Isto pode ser feito. Os milagres também acontecem ao longo de um intervalo de tempo mais longo e, portanto, passam imperceptíveis. Porém, podem tanto ser o resultado de uma fé de longo curso quanto uma rápida cura espontânea.
Outros milagres de atendimento das necessidades acontecem com muito mais frequência do que você possa imaginar. Procure acreditar, reze para crer, e quando você menos espera, acontecerá. Busque ser absolutamente consistente em todos os seus esforços para encontrar e estabelecer um contato com o divino, e isto, com toda certeza, ocorrerá. É uma lei da existência. Quando você pede, você recebe. Quando você busca, o que busca será revelado para você. Quando você bate a porta, ela será aberta. Conforte-se. Creia. Texto complementar 13. Se você crê, venho para tentar despertar em você a compreensão de que todos os seus problemas, angústias e limitações já estão dentro de você. Isto é assim porque os seus pensamentos surgem de suas características internas. E tudo o que experimenta em sua vida é a manifestação de seus pensamentos e palavras habituais. Muitos falam em ter poder, mas o que tento dar a você é a mais poderosa verdade de seu universo. Esta verdade literalmente constrói ou destrói a sua vida, saúde, posses, relações e felicidade. Há programas de entrevistas muito populares que buscam ajudar as pessoas a mudar suas percepções, atitudes, pensamentos, palavras e ações, para que vivam seus relacionamentos de maneira mais construtiva e com mais felicidade. Pede-se à mente humana que encontre bastante energia e força de vontade para eliminar seus próprios padrões errôneos de pensamento e palavras. Uma vez que todos os pensamentos surgem das vibrações congênitas e planetárias, isto é muito difícil de fazer. São poucos os que conseguem. Porém, há outra maneira que, se seguida coerentemente e com fé, assegura que a pessoa terá sucesso em suas tentativas de transformar sua vida e estados emocionais em êxito e alegria. A maneira é o caminho de Cristo, que está explicado em minhas cartas, que foram ditadas através da mente especialmente preparada deste meu canal. Desde que esta mensagem tem sido divulgada, as pessoas têm tentado viver de acordo com a verdade contida em minhas cartas, e têm relatado grandes mudanças acontecendo nelas mesmas, em suas vidas e ambientes. Seguir o caminho de Cristo leva a muito mais do que simplesmente poder se entender melhor com as outras pessoas. Ele leva a uma mudança positiva contínua em sua consciência, ainda que isto permaneça oculto, de modo que, após algum tempo, você percebe que, inconscientemente, está reagindo mais facilmente, construtivamente e com alegria aos eventos externos. Você constata que as coisas que desejou sincera e ardentemente estão, finalmente, acontecendo em sua vida. Você passa a carregar os fardos mais facilmente, com mais confiança nos resultados positivos. Você descobre espontaneamente que rejeita com repugnância os velhos padrões de pensamentos críticos. Você se pergunta como algum dia pode tolerar pensamentos tão destrutivos em relação aos demais. Ao invés da mudança pessoal se tornar uma luta diária, você constata que há algum superpoder, força vital, consciência divina, entrando em sua mente calma e silenciosamente, permitindo-lhe encontrar uma nova felicidade. Minhas cartas são de grande importância para o mundo, urgentes e indispensáveis para aqueles que as possam compreender. Elas tratam de fatos científicos já conhecidos pelos cientistas e vão além, até a verdadeira causa dos fatos científicos. Elas são de vital importância porque jogam por terra os velhos mitos que têm atrasado as pessoas em sua busca pela verdade espiritual. Elas exploram os assim chamados mistérios da criação e da vida em si. E, o que é mais importante, elas descrevem claramente as origens e a verdadeira natureza do ego e a maneira correta para lidar com ele quando prejudica os supremos interesses do eu. As cartas também descrevem as origens da criatividade e a base a partir da qual todas as coisas criadas tomaram forma e vida.
Se você crê que eu sempre existi como Jesus na Palestina, espero que tenha uma mente suficientemente aberta para aceitar que, sendo muito necessário ao mundo, realmente voltei através da mente preparada de meu canal para falar diretamente com você. Se você não crê, infelizmente, não posso fazer as vibrações de minha consciência espiritual entrarem nas células do seu cérebro e mudarem seus pensamentos ou abrirem suas percepções. Fazer isto contra sua vontade ou sem sua solicitação danificaria o seu cérebro permanentemente. Deste modo, até que as experiências da vida reduzam as suas obstruções mentais, você não conseguirá aceitar as verdades expostas em minhas cartas. Mas você está dentro da irradiação do meu pensamento espiritual, tanto quanto os outros que escutam com alegria as minhas palavras e as seguem. Eu estou sempre à sua disposição, mas enquanto você não crê, você se fecha a toda inspiração espiritual que emana de mim. Aqueles que creem podem estar certos de que a minha verdade é real e válida, pois o que expus com tanta clareza quanto possível através deste canal é a verdade que me foi dada no deserto da Palestina. Como resultado desta verdade, pude sair do deserto e começar a pregar e a curar. Portanto, peço a você, acorde! Você pode vir a mim em busca de alívio, inspiração espiritual e força emocional. Estou completamente vivo nos reinos celestiais. Você pode meditar e abrir o seu coração à consciência divina e receber a sua cura, orientação e inspiração espiritual. Mas você recebe na medida em que realmente crê que pode fazer contato comigo e com o infinito. Se você crê, é só pedir, nunca duvidando, e lhe será dado. O meu maior anseio é que você dê atenção a estas palavras, leia as cartas e realmente estude e pratique tudo o que elas ensinam. Anseio ardentemente que experimente a verdadeira felicidade, segurança espiritual e verdadeira realização de todas as suas necessidades, sem obstáculos. Continua no próximo áudio.